Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado, nos estúdios do Viva Voz, uma mulher de fé, uma mulher de propósito, uma mulher de impacto. Ela é natural de Brasília, é pastora, capelã, militar e mentora de mulheres, além de pedagoga com especialização em neurociência e performance humana. Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado Marta Santos. Prazer, minha Prazer, querida. Marina, tudo Obrigada, bem? viu? Tô ótima. E Obrigada. você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Muito honrada pelo convite Que e bom. pronta para esse bate-papo Vamos contribuir gostoso. muito aí com essa mulherada, né? Vamos Trazer muito sim. conhecimento. Marta, para a gente não perder o costume, minha audiência já até sabe que a primeira pergunta para as mulheres sempre é para a gente conhecer quem é Marta Santos, como que foi sua trajetória, tua jornada, como que veio essa virada. Você era pedagoga? Me conta tudo. Tá, vamos lá. Eu me chamo Marta, né? Sou filha amada do pai, casada com Joel há 30 Que anos, lindo. completando agora nesse próximo mês. E a minha trajetória, meu pai sonhou, né? Ele imaginou ter uma filha professora e eu fui em busca do sonho do meu pai e me formei em pedagogia. Me formei em pedagogia, mas a vida me levou para outro rumo, outra jornada. Eu entrei no Corpo de Bombeiros. Eu sou militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal também há 30 anos. Que legal. E e eu comecei a minha jornada profissional no Corpo de Bombeiros, mas no ano de 2015 eu fui chamada ao pastoreio. Então, atualmente, eu sou bombeira na vida profissional e sou pastora. É um chamado, é mais do que não é uma profissão, né? É uma missão. É um chamado. E desde 2015 eu venho trabalhando com mulheres, não somente mulheres evangélicas ou mulheres associadas a uma igreja, mas eu também tenho trabalhado com mulheres de todas as vertentes, de classes sociais. E eu, pensando nisso, nessa missão, eu resolvi me especializar. E eu Uhum. falo assim que Deus me deu o presente de me formar em neurociência e performance humana. Eu falo que foi um presente porque não teve custo algum para mim. Jura? Eu sonhei com isso, pensei nisso, projetei isso, e a minha corporação me ofereceu essa oportunidade. Eu agarrei, eu falei, é a oportunidade que Deus está me dando. E eu fiz o curso, amei. Hoje eu sou especializada e por causa dessa especialização, eu posso atender melhor as mulheres, né? Quando a gente fala de performance humana, qual o significado, né? Porque hoje eu vejo que as mulheres acabam querendo ser super mulheres maravilhas, né? E achando que talvez isso seja performance, é você estar sempre ocupada, é você estar sempre produzindo e, né? Na tua visão, o que é a performance humana? En- é, Pode? Então, a performance humana, muitas vezes ela tem uma conotação pejorativa, né? Parece que é uma coisa de mercado, Sim, aquela exigência de estar sempre produzindo, sim. sempre fazendo, sempre. Principalmente depois das redes, né, sociais, parece que tá todo Exatamente. mundo falando de performance, performance, que você tem que ser. Que está muito ligado, assim, para muitas pessoas, a performance está ligada a uma vida muito ativa. Eu falo Sim, assim, um ativismo perverso. Né? Você tem que produzir, você tem que e não é bem assim. A performance humana ela está ligada às áreas da nossa vida, a conexão, alinhamento nas áreas da nossa vida. Eu falo assim que uma mulher que se dedica à casa, ao marido, aos filhos e talvez aos amigos, né? Tem muitas mulheres solteiras que se dedicam aos amigos, ao cuidado com os sim. pais também, com os familiares muitas vezes é encarado como algo, algo que não agrega muito. É como se Sem fosse valor, sem valor. né?
né? E o que eu falo assim, a performance não significa que você tem que ser a, a, a super mulher ou super homem, que a gente fala, tô falando de mulheres porque a minha atividade é mais voltada para mulheres, mas eu também, né, atendo homens, eu e meu marido atendemos casais. Então, assim, não está ligado a isso, sabe, a ser super, Sim. mas ser diligente naquilo que você faz, no simples, no ordinário. A performance não está ligada ao extraordinário, mas ao ordinário da vida, aos pequenos detalhes do viver. É a performance no cuidado consigo mesmo, Total. né? É o detalhe com o simples, é o acordar e me sentir bem, é cuidar da minha alma, é cuidar do meu espírito, é cuidar do meu corpo também. Então, não necessariamente a performance humana está ligada a superatividades, a coisas extraordinárias, mas ao ordinário da vida, às coisas simples. Como que a fé influencia hoje a vida da Marta em tomadas de decisões importantes? Me fala um pouquinho como que o cristianismo ele está presente na tua vida. Ah, tá. Para mim é muito, muito fácil, muito simples falar sobre isso. Eu fui criada no ambiente cristão, no ambiente evangélico. Seus pais são pastores também? Não. Não, não. Meu pai já faleceu, já tem tem 40 anos que meu pai é falecido. E meu pai, quando eu conheci Jesus, ou quando eu me dei conta da fé em Jesus, o meu pai já não estava nesse ambiente, Ele né? viu você se formar, Não, mas pelo menos entrar na faculdade de não, pedagogia. não foi o sonho dele, mas ele não viveu para viver esse sonho, né? Ele Não viveu aqui nessa não, terra, né? Mas não, lá no céu mas ele lá vai no estar. céu. E aí, com relação à fé, eu mesmo sendo criada num lar evangélico, minha mãe muito fervorosa, até hoje minha mãe tem 82 anos e Que minha mãe é legal. um exemplo de fé, uma mulher de oração, uma mulher que vive pela fé, e eu aprendi muito isso com ela. E mesmo sendo criada nesse ambiente, houve um momento da minha história em que eu decidi eu decidi caminhar com Jesus. Eu escolhi viver a minha vida com Cristo. E foi uma decisão muito importante para mim, porque toda a minha trajetória tem a ver com isso. Todo o curso da minha vida tem a ver com a direção de Deus para a minha vida. Em vários momentos da minha trajetória, eu senti e vivo isso até hoje, eu vivo isso, essa experiência de ouvir a voz de Deus, não audível, mas nos pequenos detalhes você sente Deus te conduzindo, Deus te orientando. Então, assim, eu falo que eu vivo pela fé, desde o momento em que eu decidi entregar minha vida para Cristo. E é uma caminhada assim que muitos não entendem. Sim. Como assim? Né? Mas é fé. A fé não se explica, a gente vive. Não é explicado com teorias humanas. Mas eu falo que hoje eu vivo pela fé porque eu tive um encontro real com Cristo. Eu conheci Jesus não somente de ouvir falar. Meus pais me apresentaram Jesus. Minha mãe vive por Jesus. Mas eu vivo não porque eu ouvi falar, não porque me apresentaram, mas porque eu tenho experiências e isso para mim é incrível. Você falou, e aí é uma curiosidade minha, você falou que consegue ouvir a voz de Deus e não necessariamente a voz audível. E aí, me explica, como que Deus fala com você? Tá, vou te dar um exemplo bem marcante na minha história. No ano de 2024, eu e meu esposo tínhamos uma vida muito casamos e tínhamos uma vida muito planejada. Tá, Ah, com tantos anos de casado, vamos ter a nossa casa. Com tantos anos de casados, vamos ter os nossos filhos. Né, então, no ano de 2004, algo fugiu do nosso planejamento. Inclusive, nós fazíamos tratamento para poder ter filhos, porque a gente tentava por meios naturais e nada dos filhos chegarem. Eu não engravidava. Então, estávamos em tratamento para ver o que estava acontecendo e sim. tudo. E
quando foi, aí mudamos para nossa casa e a gente tentando e tentando e nada de engravidar. E quando foi no mês de outubro, eu tenho bem gravado algumas datas porque foram marcantes para mim. Eu mudada, né, para minha casa, onde eu moro atualmente, No mesmo ano no de mesmo 2004. ano de 2004, eu fiz uma oração, porque eu já estava incomodada, eu já estava angustiada por não engravidar. Minhas amigas estavam engravidando, pessoas próximas a mim, casais que casaram praticamente na mesma época, já tinham filhos e nós não. E eu orei na minha cama, eu estava sozinha, era uma noite, eu estava sozinha. Nessa ocasião, meu marido trabalhava à noite e eu estava sozinha naquela noite. Eu orei, eu chorei, eu falei para Deus: falei, Deus, se for para eu engravidar, eu, eu Então, gostaria que pronto. isso acontecesse logo. Mas se não for para isso acontecer, eu quero que o Senhor me responda, eu quero ouvir, eu quero saber isso, eu não quero ficar nessa angústia, nessa dúvida, fazendo tratamento, correndo para médico, correndo para clínicas. Eu falei, eu não quero essa vida para mim. E foi essa a minha oração. Quando foi no dia 30 de dezembro do mesmo ano, de 2004, eu passei mal à noite e eu fui conduzida à emergência do hospital de Sobradinho, quase já falecida. Eu fui conduzida ao centro cirúrgico com suspeita de apendicite, mas durante o processo cirúrgico, os médicos descobriram que era algo relacionado Ao ao útero, né? Ao útero. Então, o que aconteceu? Eu fui submetida a uma retirada de ovários. Eu tinha endometriose, não sabia, e tinha ovários policísticos, e um dos ovários cresceu tanto que rompeu. E aí Rompeu infeccionou. e eu tive uma infecção generalizada. Durante esse processo cirúrgico, eu escutei uma voz feminina. Eu imagino que foi alguma pessoa ali no centro cirúrgico que falou assim: tadinha, ela não vai poder ter filhos mais. E quando eu acordei, quando já na enfermaria, que eu acordei da anestesia, e o médico foi me visitar para me dar a notícia, ele perguntou: Você sabe o que aconteceu com você? Eu falei: Sei. Ele o quê? Eu falei: eu não vou poder ter filhos de forma natural. Ele: Ué, mas como assim? Eu falei: Não, eu escutei e eu sinto isso dentro de mim. E aquilo para mim foi uma resposta de Deus. Então, quando eu falo assim, ouvir Deus, Deus não falou comigo audivelmente, você não vai ter filhos, Sim. né? Mas o processo pelo qual fui submetida me levou a entender que aquela era a resposta de Deus para a minha vida. Que Não lindo. sei se, Que se lindo. você conseguiu, Respondeu, respondeu. respondeu. Porque assim, às vezes eu vejo que muitas pessoas falam assim, ah, porque você precisa escutar a voz de Deus, e eu acho que as pessoas ficam esperando a voz, Uhum, você entende? E muitas vezes não é voz, é, são sinais, são momentos ali, são nos pequenos detalhes que ele vai nos mostrando o caminho certo sim, a se seguir e vai te dando respostas, né? sim, Então, assim, é, não necessariamente, claro, tem gente que consegue ouvir e talvez aquela voz feminina que você ouviu ali no centro cirúrgico era né, uma forma dele estar se comunicando com você, então não necessariamente você vai ter voz no seu ouvido. E as pessoas, às vezes, de pouca fé, acham que, ah, é porque eu não escuto Deus, porque muita gente fala, né? Ouve a sim, voz de Deus, ouve a voz de Deus. E aí, ah, eu não tô ouvindo, então, exato, né? Então, são os sinais, os detalhes, né, exatamente. Marta? E como pastora, e com base na Bíblia, que eu creio na Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia também nos dá um embasamento para outras formas de Deus falar. Né? Deus fala através da própria natureza, que é a criação Sim, dele. Deus fala também, isso eu creio, é uma crença minha, né? Que Deus fala também através de vozes proféticas. Eu já sim. recebi é, profecias que eu creio que né, Que é foram da uma. parte de Deus e que se cumpriram na minha vida. Porque um dos crivos, né, para a gente entender se é Deus que está falando ou é coisa do homem, da emoção do homem, que acontece também, Sim, é se está
amparada na palavra de Deus e se há um cumprimento. Eu sei que, eu vou citar rapidamente, eu e meu esposo recebemos uma profecia no ano passado, num dia com Deus, em que nós seríamos chamados para o ministério com casais, para trabalhar com casais. Eu nunca imaginei viver isso na minha vida, porque de alguma forma a gente se considerava inadequado. Falei, não, para trabalhar com casais tem que ser um casal que tem filhos, que tem. A gente imagina a situação perfeita. Sim. E Deus falou conosco que nós seríamos chamados para trabalhar com casais. 2 dias depois, um líder na nossa igreja, estando em oração, Deus orientou, falou para ele: chama o Joel e a Marta. Então, assim, nós somos o casal improvável daquele ambiente para trabalhar com outros casais. Então, assim, foi uma forma de Deus falar conosco também. Se esse líder tivesse nos chamado sem que nós tivéssemos ouvido aquela profecia ou aquela, né, que eu chamo assim, que é a voz de Deus naquele Talvez vocês momento, teriam negado. o meu esposo principalmente, ele teria falado um não em caixa alta e em Total. voz retumbante, porque ele falou, não, imagina quem sou eu para isso. Mas ele obedeceu e eu juntamente com ele, por quê? Porque nós entendemos que foi uma confirmação daquilo que Deus havia falado conosco em um ambiente completamente diferente. Esse líder que nos chamou, ele não estava nesse dia com Deus, foram em cidades diferentes, as coisas Nossa. aconteceram em cidades diferentes, em igrejas diferentes, com pessoas diferentes, mas houve uma conexão do céu. Então também é uma forma de Deus falar. Você acredita que a sua vida militar, porque a vida militar ela é muito disciplinada, né? Ela te ajuda na vida espiritual? Sem dúvida, sem dúvida. Como que você concilia as suas atividades assim? Eu costumo dizer que tudo é espiritual, sabe? Não é o meu trabalho secular. Realmente é o meu ganha-pão, é um trabalho, eu amo o que eu faço, é uma missão, né? Também. Mas eu falo assim que tudo é espiritual. Você faz bombeira de Sim. salvar vidas assim? Atualmente eu trabalho na área administrativa. Aham. Eu trabalhava com gerência de pessoas. Hoje eu fui para uma outra área. Hoje eu trabalho na área financeira da minha instituição. Mas eu também tiro serviços na rua, atendendo a Que população. legal. Nós, né, nós bombeiros, mesmo trabalhando na área administrativa, nós temos também o serviço de rua, para a gente não perder, né, Sim, aquela pegada sim, militar. E eu amo o que eu faço. Realmente, o militarismo exige muita disciplina. sim. E essa disciplina que eu tenho aplicado na carreira militar, eu conduzo também para a área espiritual e para a área pastoral, né? Um pastor, ele precisa ter uma vida disciplinada. A Bíblia orienta que os pastores tenham uma vida diferenciada, uma vida disciplinada. E eu procuro aplicar isso para a minha vida, porque eu sei que eu sou uma carta viva. Quando as pessoas olham para mim, muitas vezes eles não veem a Marta, né? A mulher Marta. Eles veem a pastora Marta, eles veem a Sim. bombeira Marta. E isso imprime um alto grau de responsabilidade. E também um privilégio. Para mim, além da responsabilidade, é um privilégio. E eu gosto dessa vida disciplinada. Hoje você mentora mulheres, né? As mulheres, elas têm dificuldade em conciliar essa vida espiritual com a vida da rotina, do profissional. Você vê essa dificuldade? Eu vejo e eu sinto essa dificuldade. Então, assim, a mentoria, na verdade, eu tenho dois tipos de mentoria. Eu tenho a mentoria onde a pessoa me procura para ter um desenvolvimento. Ela fala, eu quero me desenvolver como pessoa, como ser humano, que não necessariamente ela quer associar a área espiritual. Tem mulheres que não seguem a mesma fé que eu sigo, Tá. mas são mentoriadas na vida, no cotidiano, de acordo com bases da neurociência. Mas eu deixo isso bem claro. Mesmo assim, eu procuro fazer com que essa pessoa entenda que um dos pilares É o é espiritual. o espiritual. E a nossa conexão
com a fé, com Deus, com o Criador, faz uma diferença enorme. Então, eu sempre procuro conduzir as mulheres para pensarem sobre esse pilar espiritual, porque para mim é a base de tudo. Sim. Eu não consigo dissociar, né? Então, espiritual para mim é tudo. E muitas mulheres que me procuram, elas estão muito destroçadas, muito destruídas, a alma fragmentada. Então, assim, eu procuro conduzi-las a viver essa experiência com Deus, com a fé, com o espiritual, para se reconstruírem e começarem a movimentar os outros pilares da existência. É, a mulher, ela, ela carrega uma sobrecarga, né? A gente fica querendo ter controle de absolutamente tudo. E eu acredito fortemente no que você falou, quando o pilar espiritual ele tá embasado, Uhum. as outras áreas elas tendem a evoluir por consequência, sabe? Porque, e na maioria das vezes, me corrija se eu estiver errada, é o que menos é priorizado, principalmente nos dias atuais de uma rotina muito exacerbada, né? Você tá ali com filhos, com trabalho, a mulher que. Nós conquistamos o ambiente profissional, isso é uma conquista da Uhum. mulher, né? Então, mas não deixamos de cuidar do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, nosso esposo. E acaba que eu percebo que o âmbito espiritual acaba sendo um pilar deixado de lado. É claro que a gente vive num ambiente capitalista, né, Marta, onde a gente precisa, sim, de dinheiro para sobrevivência, para, né, para conseguir colocar nossos, para ter uma tranquilidade, vamos Sim. dizer assim, né? Mas como que você enxerga essa conciliação? Como que você mentora as tuas mentoradas nessa questão? Como é que a gente consegue fazer para que eu acredito que quando a gente consegue perceber que fazendo o espiritual as outras áreas Fluem. fluem, É, uma virada de chave acontece, sabe? é. Então, essa virada de chave, assim, eu sempre peço muito a sabedoria a Deus. Mas assim, para mim é muito simples. A vida financeira é espiritual. O meu É, corpo é espiritual. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo, habitação, é morada de Deus, é morada do Espírito Santo. Então, quando a mulher entende isso, ela tem um habitante ilustre aqui. Então, ela passa a se cuidar melhor, ela passa a se enxergar melhor. É claro que nós, né, o ser humano, nós temos uma vivência da infância até o dia de hoje, e muitas vezes nós temos marcas profundas da sim. infância. Quantas identidades foram roubadas na infância, na adolescência? Então eu falo assim, gente, E que são e que inconscientes são às vezes, né? A inconscientes. gente nem sabe que aquilo que aconteceu lá atrás está talvez nos Exatamente. E o travando que que aqui. Deus quer? Qual a base do pilar espiritual? Deus quer resgatar a nossa identidade como filhos, nossa, principalmente como filhos. Eu falo assim, tem servo, nós somos servos de Deus também, nós servimos a Deus quando servimos ao próximo, Sim, né? Quando Jesus fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis que me amem primeiro, fala assim, olha, Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, mas que também vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Então, assim, tudo está associado ao pilar espiritual. A minha vida financeira era uma bagunça. Eu era desorganizada financeiramente, até o dia que Deus falou comigo, falou bem assim, olha, tá errado, você está errada. Então, assim, Deus foi me trazendo para o lugar de ajuste financeiro. Então, eu precisei pedir perdão ao meu marido, sabe? Voltar às bases. Por que eu falo isso? Porque tudo é espiritual. Vida financeira é espiritual, vida física, saúde é espiritual, trabalho é espiritual. Então, quando a gente dissocia isso, quando a gente tira Deus da equação,
tudo desanda. Tudo desanda. Eu experimentei isso na minha vida. Essa desordem, apesar de ter uma vida disciplinada, eu experimentei a desordem porque em vários momentos da minha vida eu resolvi tomar decisões dissociadas com a vontade de Deus. Então eu falo para essas mulheres que eu atendo que tudo é espiritual. A ordem que eu coloco na minha casa, o cuidado que eu tenho ao preparar uma comida, ao A preparar mesa a posta. mesa, o cuidado que eu tenho quando eu chego no meu trabalho, ao cumprimentar meus amigos com um boa tarde, com um sorriso no olho, sabe? Com um sorriso de orelha a orelha, tudo isso é espiritual. A gente vive uma vida com propósito. Se você passa pela vida, ou se as pessoas passam pela vida, de qualquer forma, elas não viveram plenamente. E eu falo assim: você quer ter uma vida plena? Seja intencional. Seja intencional. Então, o espiritual é uma forma de eu ser intencional na minha vida. Associar tudo ao cuidado de Deus sobre mim, por mim e através de mim. Você acredita na força do pensamento? Acredito, eu acredito. Tudo eu De, coloco a Bíblia. de pensamentos positivos e Sim, negativos? tem uma passagem da Bíblia, que é Filipenses 4:8, que diz, Paulo orientando, né, os cristãos daquela época, falou: olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nada mais é, o que que Paulo está dizendo ali? É um antídoto para a ansiedade, porque Sim. antes ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, assim, é um antídoto para a ansiedade, é um antídoto para a depressão. Claro que a gente sabe que essas coisas envolvem também, né, outras nuances. E eu não tô estigmatizando a ansiedade, estigmatizando a depressão, falando que tudo é porque o pensamento é fraco. Não. Nós temos uma depressão hormonal, nós temos depressão Sim. por falta de nutrientes no corpo. Mas o que ele está dizendo ali, foi assim: vocês querem andar mais felizes, mais plenos, É uma mais prevenção, satisfeitos? né? Pensem positivamente. Nutram o vosso pensamento com aquilo que é bom. E a gente percebe isso no contexto da sociedade. Pessoas que são positivas, pessoas, sabe, que alto Autoastral. astral, elas vivem melhor. Elas vivem melhor. E a Bíblia fala também que morte e vida estão no poder da língua. A língua só fala, a gente só expressa aquilo que está aqui dentro. Total. E tudo começa onde? No Pensamento. pensamento. Né? Quando eu falo assim, eu não presto, Eu não eu não consigo. consigo, eu sou esquecida. Houve um tempo da minha vida que eu falava assim, eu sou esquecida. Aí eu sou desculpa, porque eu esqueci, porque eu sou esquecida. E eu senti que eu realmente parece que estava falhando, sabe? Alguma coisinha que estava Meu tava marido dando fala, ah, é porque eu curto. não sou organizado, não sou organizado. Eu falo, para de profetizar isso, porque Exatamente. quando você joga a palavra, você tá É sobre mandando isso. uma mensagem pro teu cérebro dizendo que você não é organizado, então você nunca vai ser, né? Exatamente. Então é sobre isso, sabe? Quando você fala, você acredita na força do pensamento? Eu acredito. Eu acredito porque Deus nos deu essa capacidade. É algo que vem de Deus. Então, se vem de Deus, é para a gente exercitar. E a gente pode exercitar tanto para o bem como para o mal. Como que você integra, talvez, a neurociência com a fé? Porque mitos dizem, né, que ciência e fé não andam juntas. Como que é a neurociência e a fé para Sim, Marta? a ciência e a fé, elas caminham juntas Perfeito. desde que a Acredito. fé não contradiga os princípios da palavra de Deus. Neurociência e fé caminham juntas, mas existem alguns princípios, eu costumo falar assim, tem um grupo na Bíblia que são chamados de bereanos. Eles ouviam as coisas, ouviam as filosofias, as coisas, mas eles filtravam.
Tá. Isso se aplica a mim, isso não se aplica. Então, fala assim, que alguns princípios da neurociência, boa parte dos princípios, são princípios totalmente aplicados e que a palavra de Deus refuta, né? Na verdade, a palavra de Deus carimba, fala, ó, isso aqui tá legal. Mas tem alguns outros princípios que eu questiono, Sim. que para mim, no meu entender, de acordo com a palavra de Deus, que eu também sou muito limitada, né? Eu não tenho todo o conhecimento, mas na simplicidade do meu conhecimento, eu falo, isso aqui não é aplicado. Eu creio num Deus todo-poderoso e soberano. Por mais que eu pense positivo e eu acredito no poder do pensamento, se aquele meu pensamento, se aquele meu desejo, se aquela minha vontade não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, aquilo não vai acontecer. Não vai. Por mais que eu acredite na força do pensamento, aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque não está alinhado com a vontade de Deus. Então, alguns princípiozinhos são questionáveis, por quê? Porque contrariam a soberania de Deus. Então, assim, eu não sou a principal protagonista da minha história. Deus é soberano e protagonista da minha história. Agora, eu sim, Deus me deu também a capacidade de ação. Então, naquilo, a neurociência fala muito isso, né? Da minha capacidade de ação. Sim. Eu posso interagir com as coisas e fazer com que algo diferente aconteça, mas se Deus não permitir, Não não vai vai acontecer. acontecer. Mas eu falo que caminho, elas podem andar alinhadas, mas em alguns momentos elas se separam. E eu preciso ter esse discernimento, essa clareza, esse conhecimento dos dois para entender. Falar, aqui eu vou separar. É isso. Vamos falar desse livro? Vamos. Gente, olha, Marta tem um livro Forjadas para Vencer. É um livro de mulheres fortalecidas em Deus. É um livro em coautoria. O capítulo dela é o capítulo 19, não é isso? Uhum. Me conta um pouquinho o que que você fala aqui nesse livro. A gente falou um pouquinho nos bastidores, mas eu queria que você falasse para a audiência. Então, esse capítulo eu falo basicamente sobre contentamento. Eu vou dar um spoiler, né, um Isso. resumo, porque nós temos esse livro foi produzido e lançado pela editora Chave Mestra em Alphaville, e nós temos disponível. Hoje eu não tenho mais esse livro físico, né? Mas nós temos ele em PDF. Ai, que legal. Nós temos em PDF e eu recebi o convite para participar desse livro. São 30 mulheres. São histórias de vida, testemunhos de vida. E quando eu recebi esse convite, eu pensei assim, gente, eu nunca escrevi para lançar um livro. Eu tenho um blog, mini blog, que eu escrevo coisas da vida. Eu tenho um perfil no Instagram que eu escrevo também algumas coisinhas, né? Mas eu nunca sonhei em ser uma escritora. E eu recebi o convite e eu acredito que Deus nos dá oportunidades. E eu pensei assim, gente, se eu receber esse convite é uma oportunidade para servir a Deus e para motivar mulheres, motivar pessoas a viver, a terem o pensamento que eu tenho hoje. Então, eu falo sobre contentamento. Eu falo sobre uma história que eu vivi, que eu tenho vivido de infertilidade. Falo também sobre criação de filhos, porque Deus me deu a oportunidade de criar uma menina durante 7 anos. E falo que apesar das perdas, porque eu tive perdas, e eu acredito que muitas pessoas se identificam com isso, porque nós não temos só ganhos nessa vida, nós temos perdas. E eu falo dessas perdas, eu falo que essas perdas não me tiraram a alegria de viver, não me roubaram a esperança, não me roubaram a fé, pelo contrário, a minha fé foi mais fortalecida e por causa dessa história de vida, hoje eu posso fortalecer outras pessoas também, eu posso motivar pessoas. E o que aconteceu? Eu escrevi o livro, lancei o livro, e esse livro chegou em Moçambique. Uau! Chegou em Moçambique. E hoje que eu falo atualmente, eu e meu esposo, nós
abraçamos uma causa lá em Moçambique. Então, nós Que temos lindo! centenas de filhos. E foi Nossa, eu tô algo, toda arrepiada. eu também eu fico muito emocionada. E foi uma promessa de Deus para minha vida. Ele falou que me faria mãe de multidões. Meu Deus. E como Sara riu um dia, Sara é uma personagem bíblica, uma mulher, né, esposa de Abraão, e Deus falou que ela seria mãe de multidões. E Sara, uma ocasião em que ela Ai, foi meu visitada Deus. por anjos, ela riu porque ela falou assim: "Uai, né, quem sou eu para ter uma mulher velha, uma mulher já velha, Sara, né? Quem sou eu para ter filhos?" E eu falei para o Senhor, Senhor, quem sou eu para ter filhos, já que eu não posso gerar? Mas é porque naquele momento, aquela palavra eu entendi que seria algo físico, algo biológico, e não foi. Deus estava direcionando uma palavra espiritual para mim. E hoje eu entendo que, por isso que eu falo que tudo é espiritual. Então, hoje eu sou mãe de centenas de crianças africanas. Nós contribuímos mensalmente com aquelas crianças que vivem uma vida precária. Ainda não tive a oportunidade de visitá-las, mas eu sei que se for da vontade de Deus e pela direção dele, Deus vai nos conduzir àquele lugar. Então, o livro, na verdade, não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha história, tem a ver com um propósito maior. Então, quando eu lancei o livro, Deus queimou, foi queimar, assim, meu coração não dá para explicar, mas foi como uma chama assim no meu coração, as borboletas voaram no estômago e Deus falando assim, esse livro tem um propósito maior. Então, quando o livro chegou em Moçambique, um missionário lá entrou em contato comigo Gente, eu tô e impactada. gravou vídeos. Inclusive, hoje eu já falei com ele. Gravou vídeos, mostrou a situação precária, as crianças. E eu conversei com meu marido e nós fizemos esse propósito. Então, toda a renda do livro foi destinada para Moçambique. Eu já vendi todos os livros, todos. No dia do lançamento em Brasília, porque eu lancei em Alphaville junto com as outras Foi autoras, esse ano? foi esse ano. Mas nós fizemos um lançamento aqui em Brasília e eu vendi praticamente todos os livros No no lançamento. lançamento. Os poucos que restaram eu fui vendendo e as pessoas no meu Instagram já pediram. E hoje eu estou com a venda esgotada, a venda do livro físico. Mas nós temos em PDF a qualquer momento, vocês podem nos procurar. Eu acredito que o meu contato será colocado, né? Sim. E é isso, é porque não tem a ver comigo. Então eu não, toda a renda do livro está indo para esse projeto, Eu tô e assim, parte do nosso impactada. do nosso salário hoje, também vai para esse projeto, porque foi algo que Deus colocou no nosso coração e já outras pessoas têm se levantado como mantenedores dessa missão, que não está associada a um rótulo de igreja. Qualquer pessoa pode ajudar? Qualquer pessoa pode Então a ajudar. gente vai colocar aqui na descrição, viu? Depois Tá, você me passa para a gente poder tá bom. colocar aqui na descrição para o pessoal, quem puder e quiser O nome ajudar. do projeto lá é Pão da Vida. Que Não lindo, está Má. associado, não tem rótulo de igreja. Eu faço parte de uma igreja, mas a minha igreja já contribui com outro projeto missionário, já há mais de 20 anos, quase 30 anos, e assim, não está associado com um rótulo, está associado com uma missão que Deus confiou a nós e que eu acredito que Deus também vai tocar o coração de outras pessoas para estarem contribuindo, porque é desafiador. E qualquer contribuição é muito bem-vinda, Sim, né? sim, é a oferta que vai fazer uma diferença enorme, né? Até se você quiser adotar uma criança, vai fazer muita diferença naquele lugar, porque nós temos muito aqui. Eu falo assim que aqui no Brasil e a realidade que nós vivemos aqui, Nós somos abundantes, né? somos abundantes. Muitas vezes a gente reclama. E a É, gente nem percebe o quão somos abundantes quando a gente vai e olha e vê outros lugares como sim, Moçambique. A gente começa, porque parece que a gente nem dá valor, né? Você já é percebeu? verdade. A gente está num país riquíssimo, assim, e reclama. E quando a gente para olhar, você fala: Meu Deus. E olha que interessante, as crianças lá, elas me chamam de mãe.
O Gente, que missionário, quando lindo, que entra, história. quando manda os vídeos, quando a gente faz chamada de E vídeo, fala português lá, né? é português de Portugal, né? Mas é assim, é muito, é Bem uma misturinha, é parecido. uma Dá para misturinha, entender dá tudo. para entender tudo e é lindo. Eu fico assim perplexa com o que Deus faz. Então assim, eu não posso me afastar dele. Eu não posso dissociar a minha vida dele. E eu convido, né, você, a nossa audiência, a repensar isso, sabe, gente? É muito profundo o que Deus faz em nós quando a gente permite, esse agir dele na nossa vida, porque Deus não é invasivo. Deus não é invasivo, ele não é carente. Eu falo que Deus não carece da nossa adoração, da nossa entrega. Mas Deus, ele nos dá essa oportunidade de escolher estar com Ele. E quando a gente escolhe estar com Ele, a gente escolhe a melhor parte. Linda, Marta de Deus, maravilhosa, obrigada Ai, demais. que Nossa, privilégio, que arrepiei várias privilégio. vezes aqui, conteúdo de valor, de impacto, assim, Amém. muito obrigada. Gratidão. Antes da gente terminar, eu vou fazer um bate-bola com você, Tá. tá? E aí você pode ou responder em uma palavra, ou se você quiser aprofundar também, você pode, tá? Uhum. Um versículo que te sustenta. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Esse lindo, versículo é o meu texto áureo da vida. lindo, lindo. Um livro que transformou a sua mente. A Bíblia, a palavra de Deus. Um hábito que mudou sua vida. Acordar cedo e Jura? fazer meu devocional. Você Eu acorda que horas? normalmente 4h30, 5 horas. Eu vim agora de um período de férias e eu me permiti acordar um pouco mais tarde. Mas normalmente 4h30, 5 horas da manhã eu já Cara, que estou lindo, acordada que lindo. e fazer o devocional. É o primeiro, né? O primeiro ato do dia. É Deus acima de tudo. Uma mulher que te inspira. Ai, eu tenho várias, várias, mas eu quero honrar uma amiga, uma grande amiga que Deus colocou na minha vida como irmã, assim, que eu falo como irmã, mas ela é minha mãe, é minha grande inspiração. Que Eu falo que ela bonito. é minha irmã em Ela mora Cristo. aqui? Ela mora em Sobradinho. Que legal. Então ainda tem Tem. pertinho para Essa é passar. a grande mulher da minha vida, minha inspiração. O significado da palavra propósito para você. É missão. É uma missão de vida. Propósito para mim é missão. Uma frase que você gostaria que o mundo lembrasse de Marta Santos. Jesus. Difícil? Uma frase, eu confesso que eu não pensei, mas eu posso ler a Pode, frase do meu livro pode. porque fala justamente sobre contentamento. Que eu coloquei, se a sua felicidade depende do que te falta, você jamais será feliz, pois nossa insaciável busca se encontra na plenitude dos braços do Senhor. Então é isso, contentamento é isso, sabe? É o não depender das coisas dessa vida A para gente ser está sempre feliz. querendo o que nos Porque nada falta, vai né? nos bastar. É. A gente vai sempre olhar o lado vazio do copo, sendo que tem água, E né? você olha só É, o meio sim. cheio, né? Meio vazio. E ainda que não tivéssemos nada nessa vida, Deus nos basta. Quando eu vejo as crianças de Moçambique, o missionário de Moçambique, passando fome, às vezes ele fala, pastora, nós já estamos há uma semana sem comer, porque meus recursos são limitados também. Mas a alegria estampada no olhar daquelas crianças, a alegria estampada no sorriso daquele missionário me faz entender
que eles se contentam com a presença de Deus e eles sabem que Deus os sustentará, que ainda que eles passem fome uma semana, quando a abundância chegará, não, quando a comida chegar, na verdade, chegará com abundância. Então, assim, é a presença de Deus. Eles têm essa consciência lá e isso me toca profundamente. Meu Deus, gente, que podcast! Marta Santos, senhoras e senhores, muito obrigada. A palavra que eu tenho agora é gratidão. Gratidão por você transmitir tanto conhecimento, por você estar aberta a nos passar essa tanta experiência aí de vida. Então, assim, Marta, obrigada. Nunca pare de fazer isso, porque eu acredito que você está impactando não só mulheres, agora com os casais. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você e o Joel têm feito. Estou, assim, de coração, me arrepiei várias vezes. Então, assim, nossa, Mais uma parabéns pela vez, sua história de vida. Lindo, 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 lindo. obrigada pela oportunidade. Eu estou aberta para contatos, né? Eu vou passar meus Vamos para contatos a para gente vocês. finalizar. Fala suas redes sociais. Aham. Se quiser deixar seu contato também, como que as pessoas conseguem achar você, se conectar com você. E aí no final você já emenda numa mensagem final para a gente fechar com chave de ouro. Uma mensagem para tocar o coração de cada um dos espectadores que estão nos assistindo agora, tá? E aí pode falar olhando para aquela Tá câmera. bom. Meu Instagram é @PRA de pastora, né? Marta Santos. Esse é o meu Instagram. Tem o meu e-mail, martamiss.gonzaga@gmail.com. E o meu WhatsApp, que vai ser disponibilizado, né, posteriormente, é 619-9643-6982. Estou aberta para contatos, se você desejar também uma oração. Eis-me aqui, eu falo para o Senhor, eis-me aqui. Como que a galera ajuda Moçambique? Pois é, você pode ajudar enviando um Pix para o meu e-mail, para esse e-mail que eu citei, e também se você desejar ajudar diretamente lá o projeto Pão da Vida, entre em contato comigo, que eu passo o contato do missionário lá. É interessante que ele sempre dá o feedback do que ele tem comprado, do que ele tem Legal. preparado para as crianças, é muito claro, é muito transparente. Então, assim, por isso que nós abraçamos também esse projeto, porque é um projeto claro, é transparente. Ele não fica escondendo nada. Tudo Perfeito. que a gente manda de recurso para lá, ele manda o feedback, ele faz videochamada, ele manda vídeo das crianças, é bem Que transparente. lindo, que É lindo. isso. E agora a nossa mensagem final. A mensagem final não poderia ser diferente. Eu quero anunciar Jesus. Eu fiz um compromisso com Deus quando conheci Jesus e quando aceitei Jesus como meu Salvador, de que falaria do amor dele aonde ele me levasse. E o que eu falo para você, mesmo que você não creia nisso, mas eu quero convidar você a pensar sobre isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, né, que aquele que dele se aproxima não se arrependerá. Ele é a salvação. Creia em Jesus, aceite Jesus como Salvador e viva uma vida plena de verdade. Maravilhosa! Obrigada demais. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão. Amém. Deus te abençoe, viu, querida? Porque você é maravilhosa. Que você perpetue aí muito, muito, muito na vida de muitas Obrigada, mulheres. Nina. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você conseguir, para que essa palavra, as palavras que Marta proferiu aqui para nós cheguem ao máximo de pessoas possível. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais para vocês se conectarem com ela. Vou deixar todos os contatos que ela falou aqui. Vamos ajudar Moçambique, vamos abraçar essa causa, porque se cada um fizer um pouquinho, o mundo vai ser um mundo bem melhor. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!